A quantidade de moeda que vem sendo criada ao redor do mundo está aumentando significativamente e isso cria, obviamente, um burburinho na internet, porque agora parece que a impressora de dólares voltou, né, como esse meme aqui da imagem, o famoso M2 global. E o que eu quero discutir nesse capítulo é um pouco de como que a interpretação está acontecendo, né, para criação das próximas narrativas e o cuidado que nós temos que ter para que eu te dê realmente as ferramentas necessárias para você interpretar isso da forma correta e proteger os seus investimentos. Então vamos começar aqui pelo M2 em si. Então esse não é necessariamente o melhor gráfico para representar, porque ele é um composto, ele é um agregado, ele não é uma medida assim muito fácil de você obter. Você nem consegue fazer isso de forma direta aqui pelo TradingView, como eu consegui obter aqui. Você precisa de indicadores juntados ali por pessoas, alguns compartilham, tem uns melhores do que outros, mas só para te dar uma ideia. Então esse aqui seria o gráfico do M2 global, ou seja, o correspondente a toda moeda, entre aspas, circulante, é exatamente isso que eu vou explicar hoje nesse capítulo, mas existente ao redor do mundo, criado ali pela famosa impressão de dinheiro, né? Seja ela por gastos fiscais, governamentais ou também pelo crédito, principalmente, na verdade, pelo crédito, que é o maior impressor de moeda ao redor do mundo. E isso vai aumentando o M2. Só que você vê ali que tá quase parabólico nesse exato momento e já vem criando aquele medo de hiperinflação, né? Isso agora vai gerar um boom nos mercados, isso já significa automaticamente que tudo vai subir. Mas esse próprio indicador ele tem uma série de problemas. Ele agrega dados das somatórias de vários bancos centrais ao redor do mundo e você tem inclusive a mudança de definições, como aconteceu recentemente na China, por exemplo, né, que caracterizou ali o M2 de uma forma mais ampla, fez ele explodir, aí você vai somando com tudo na fórmula e cria toda essa bola de neve. E aconteceu recentemente na Índia também. Então tem toda uma série de coisas e também não contabiliza uma série de outros fatores que são muito interessantes para você saber o que de fato acontece com a liquidez. Porque uma coisa é você ter o dinheiro existente, a outra coisa é fazê-lo de fato circular. E isso é crucial para você entender o que de fato pode ou não mover os mercados de fato, certo? E aqui que começa a criar um pouco da confusão. Então, nós temos inclusive uma narrativa voltada ali para o próprio Bitcoin. Então, se cria quase que a certeza, isso acabou vindo com um dos estudos do Raoul Pal. Eu respeito bastante o trabalho dele, é uma pessoa sensacional, tem várias coisas que são legais, mas tem várias coisas que também a gente precisa interpretar, né? Ele é bastante enviesado no sentido de cripto, mas gosto bastante das visões futuristas dele. E esse gráfico criado pelo Real Vision, né, que é a empresa dele, acabou sendo copiada e acabou sendo repetida de tantas vezes que se transformou numa certeza. Isso aqui é simplesmente a correlação entre o M2 global e o preço do Bitcoin, sugerindo que quanto mais M2 você tem, mais moeda é impressa, mais desvaloriza tudo que nós temos nas nossas mãos, e é exatamente para isso que o Bitcoin foi feito, para isso que o preço dele vai subir, e a única forma de você se proteger é assim, né? Comprando Bitcoin, porque quanto mais dinheiro é impresso, ele vai sugando como uma esponja infinita. E aí, como ele não é... O M2 tem um certo lag, né? Ele é um efeito retardado, ele transpôs isso em 12 semanas, ou seja, primeiro o M2 sobe, aí 12 semanas depois, automaticamente você já tem essa subida do Bitcoin. E como isso foi sendo visto, né, como uma recuperação, principalmente agora que o Bitcoin mostrou uma resiliência muito interessante, né, que mesmo com as quedas do mercado, ele se manteve ali nos 84 mil e agora ele já está nos 94 mil de novo, querendo ali ir para o 100, já começa a se repetir e você já começa a aumentar a própria narrativa. E aí você já vê tweets como esse, onde você tem ali, pronto, o M2 explodiu, agora a grande impressora foi ligada, ou seja, todo o mercado já tem a certeza absoluta de que o Bitcoin vai fazer exatamente esse movimento periférico, exponencial, e isso representa o fato de que o Bitcoin, nessa mesma escala, tem que ir para 220 mil dólares. Percebe o problema? Estou dizendo que o Bitcoin não vai subir, estou dizendo que não vai ser influenciado parcialmente por esse M2? De forma nenhuma. Isso pode de fato acontecer. O problema são as certezas baseadas em narrativas que são repetidas. Até porque existe um grande problema aí, que é isso que eu quero principalmente tratar no capítulo de hoje. Mas só relembrando, pessoal,
A gente vai começar o nosso Masterclass agora dia 6. Muito obrigado a todos os participantes. Ainda dá tempo de entrar aqui no link abaixo, né, da nossa jornada Omni Macro. Em relação agora a você dar uma olhada nos seus investimentos, saber se isso realmente vai afetar a sua carteira de forma positiva ou não, a gente disponibilizou esse QR Code para você poder fazer uma análise gratuita dos seus investimentos. E se você quiser entender mais no detalhe como é que funciona o M2, como é que funciona a criação de crédito, etc., com um conteúdo mais aprofundado e também saber um pouco como eu estou investindo o meu próprio dinheiro, você pode também se tornar membro aqui no YouTube, clicando no botão Join ou Seja Membro no próprio YouTube, você pode fazer isso também. Ok, então agora vamos para o outro lado do M2, que quebra um pouco dessa própria narrativa, que eu volto a citar o Conks, né, que ele é um pseudônimo, ele é anônimo, né, nesse ninja, nessa ninja mulher, na verdade ele é um homem, mas ele é um insider, né, então ele tem que se manter anônimo por conta de compliance, e ele é um dos caras que realmente, na minha opinião, é o cara que mais entende de mecânica monetária, e ele simplesmente falou que essa narrativa que vai sendo criada é como se você pegasse todos os títulos de subprime antes da crise de 2008 e comprasse tudo pelo mesmo valor de face. Fazer isso, ver o M2 como de fato toda moeda circulante que está disponível, na verdade está entrando em todos os mercados ao mesmo tempo, cria exatamente o mesmo efeito de você ler esses títulos subprime como se todos fossem AAA, pelo valor de face sem chance de cair. Ou seja, o M2 ele tem uma composição muito grande de ativos e líquidos. Ou seja, o M2 aumentar não significa que você terá a distribuição desse dinheiro e muito menos de que a certeza de que ele vai entrar em Bitcoin ou vai entrar na bolsa. Ele pode entrar parcialmente, mas você já cria certezas e principalmente numa intensidade como se fosse 1 para 1, certo? E esse que é o grande perigo que eu quero trazer nesse capítulo para você. Então você percebe claramente que existe uma grande confusão em relação ao que de fato representa o M2, porque segundo o próprio Conks, né, tem uns artigos que destrincha bastante essa parte. Ele fala que quando você vê o quebra de fato o M2, você vê que a maior parte do crescimento desse M2 que você foi acompanhando aqui, ele veio baseado na injeção de dinheiro para comprar títulos do Tesouro, para comprar bonds, que são principalmente os money market funds, que são o berço do crédito mundial. Então, quando você avalia os money market funds, eles funcionam como se fosse uma esponja, eles represam essa liquidez. Essa liquidez é uma liquidez de segurança e é uma liquidez menos líquida do que simplesmente você ter poupanças de pessoas que você pode ali pegar e simplesmente começar a usar para comprar esses ativos. E isso é extremamente importante porque não adianta nada, é a mesma coisa que eu colocar tudo num cofre, onde eu só posso abrir esse cofre daqui a um ano. Ele subiu a quantidade de dinheiro disponível, mas não a sua disponibilidade imediata. E essa liquidez é toda colocada num bolo, como se fosse o M2, e o M2 está ditando tudo, e M2 é tudo líquido na conta corrente, já pode comprar tudo imediatamente. Percebe o problema? Então, isso vai mudar literalmente o preço de todos os ativos, inclusive o Bitcoin, inclusive a bolsa americana, etc. Então, usar esse M2 para avaliar a liquidez de forma simples é realmente um grave problema. E aí você também tem depósitos interbancários, né, CDs, que não são tão líquidos assim. Então, se você pegar o que realmente pode ser líquido e afetar esse mercado, nós estamos falando de aproximadamente ali 12% que possa afetar dessa forma. Agora, pode ser que o Bitcoin suba, vá acima de 100 mil? Pode ser, mas da mesma forma, quando você tem outros efeitos, onde você precisa focar na liquidez, você pode continuar aumentando o M2 de forma brusca, mas indo mais ainda para o Money Market Funds, porque você está procurando por segurança, você está procurando por liquidez, você está querendo fazer crédito usando os bonds americanos como colateral, que a gente chama de Ripple, e não necessariamente vai para esses mercados de maior risco.
percebe? Então isso cria não somente o lag que a gente vê aqui nesse gráfico, mas também fica naquela. Aí você entra na sua posição com a certeza de que a coisa vai subir, baseado simplesmente verificando no M2, e as coisas não são bem assim. Então era mais ou menos isso que eu queria passar. Isso aqui não é criando um descrédito ao que o Raul Paulo está falando, inclusive ele vem seguindo até agora. O problema é mais essas narrativas derivadas disso que cria totalmente essa certeza. Talvez se você estiver no Twitter, no X, seguindo, toma bastante cuidado com essa narrativa do M2. Ele influencia, mas muitas vezes não é da forma que nós imaginamos.